Quando eu comecei meu negócio, eu tinha um objetivo muito simples, era ter mais tempo com a minha esposa e com os meus filhos, já que eu vinha de um histórico de trabalho excessivo durante muitos anos. Eu sempre me dediquei para realizar o sonho dos outros e sempre fui muito talentoso em tudo aquilo que eu fazia, e não tem por que eu ter qualquer tipo de modéstia, porque foi justamente por ser uma pessoa talentosa, foi por ser uma pessoa que faz muito bem as suas atribuições que eu consegui alcançar os cargos que eu exerci como diretor de marketing, diretor de branding, de um grupo empresarial inteiro, diretor de comunicação, diretor de aquisição de novos clientes. E eu decidi sair disso porque eu trabalhava demais. Essa é a grande realidade. Não há nenhum problema, por assim dizer, em trabalhar demais, porque nem todas as pessoas elas são capazes de empreender. Eu não acredito nessa natureza igualitária que algumas pessoas pregam no mercado digital, de que todas as pessoas elas podem sim criar um negócio, basta empacotar aquilo que elas vendem, que elas fazem e vender para outras pessoas. Esse nunca foi o meu forte. Essa nunca foi, na verdade, uma das minhas crenças. E pensando nisso, ao longo de muitos anos, eu decidi empreender, decidi criar o meu negócio. Primeiro, como eu disse, para que eu tivesse mais tempo para minha esposa, para os meus filhos, já que eu estava muitos anos trabalhando demais. E em segundo lugar, justamente porque eu via que o mercado digital estava indo por um caminho bastante complexo. O caminho em que as pessoas elas compravam ilusão muito facilmente. Então, todo mundo com muito bom espírito, querendo sair dessa realidade de trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, acabava comprando um curso de algum expert ou de algum guru do mercado digital, justamente com a perspectiva de se tornar um empreendedor de sucesso e conseguir ali realizar os seus próprios sonhos financeiramente falando, materialmente falando. E aí existem aqueles memes muito interessantes, né, onde mostra que o meu marido não sai do telefone porque ele é empreendedor, onde as pessoas elas se orgulham de não ter mais esse espaço entre a vida pessoal e a vida profissional, onde tudo é uma única coisa. Isso me incomodava. Então, o segundo motivo que eu criei o meu negócio foi justamente para devolver os pais e mães de famílias para dentro de casa. Eu entendia que sim, existiam algumas pessoas com talentos muito bons e que poderiam fazer uma grande diferença nos seus mercados, nos seus nichos e que poderiam, através daquilo, conseguir se reorganizar financeiramente, crescer financeiramente e assim se tornarem donas dos seus próprios negócios e ali também donas do seu próprio tempo de alguma forma. Com o passar dos anos, o meu negócio ele foi amadurecendo. Então, eu comecei a vender produtos mais caros, eu comecei a escalar, eu comecei a alcançar muito mais gente, eu comecei a vender para muito mais gente e consegui, assim, o status de ser um cara que pregava algo muito bonito e que conseguia vender um produto muito caro com isso. E há 2 anos atrás, sofri um acidente de carro e algumas coisas aconteceram na minha vida. Depois daquele acidente de carro que eu sofri, ao final ali de 2024, minha vida nunca mais foi a mesma, né? Psicologicamente eu fiquei muito mal, eu fiquei destruído e houveram outras questões ali pessoais um pouco mais complexas que aconteceram e eu simplesmente parei de vender, parei de alcançar gente, me desfiz de uma série de amizades e comecei a viver uma vida meio isolada. Ou seja, eu sempre fui isolado no mercado digital no sentido de eu não ter muitos aliados. Mas dessa vez eu decidi me isolar mesmo, de não produzir tanto conteúdo, de não vender mais para tantas pessoas, de ter um processo de aceitação um pouco mais complexo e assim eu consegui ter um grupo um pouco mais restrito. Só que com isso eu esqueci de uma coisa, que as pessoas que querem mudar de vida, na maioria das vezes não têm dinheiro. Eu conversava com a minha esposa hoje no almoço. Quando eu comecei o meu negócio, eu só queria ter as pessoas ao meu redor. E eu queria ajudar essas pessoas que estivessem ao meu redor, independente de quanto elas pagassem para mim. Porque, embora eu precisasse me manter, o meu objetivo naquela época ele era relativamente simples, era alcançar o faturamento de R$ 20.000 por mês, que era o meu salário nas empresas que eu trabalhava. E esse objetivo ele foi alcançado com êxito, a ponto de ser multiplicado por muitos dígitos. E com o passar do tempo eu fui esquecendo do porquê eu tinha criado o meu negócio. Com o passar do tempo eu fui esquecendo por que eu tinha as pessoas ao meu redor. E eu mesmo criei uma barreira entre eu e as pessoas. E pensando com a minha esposa hoje, né, quando conversávamos no almoço, eu dizia para ela, eu acho que a gente precisa voltar a fazer isso. Eu acho que a gente precisa pensar em realmente diminuir o faturamento da empresa,
e alcançar as pessoas que a gente sempre alcançou. Meu grande objetivo sempre foi fazer bem às pessoas, independente de como me pagassem. Mas ao longo dos anos isso foi mudando e eu só poderia fazer bem a quem me pagasse muito caro. E essa reflexão ela é extremamente pessoal, extremamente válida. E eu trago ela aqui num vídeo sem roteirização, sem nada. Eu tô aqui vomitando um pouco das coisas que passam pela minha cabeça. Isso vai me fazer ter algumas tomadas de decisão com relação ao meu negócio que vão ser muito importantes. E eu pretendo compartilhar isso tudo aqui com vocês. Nesse meio tempo, o meu telefone estragou e eu fiquei fora da rede social por um tempo enquanto eu não conseguia consertar isso. E a minha esposa, ela também me disse, eu acho que você deveria desarquivar todos os seus posts. E tinham 800 posts arquivados. E eu precisei desarquivar um por um. E desarquivando um por um, eu tive contato, eu mesmo, mais uma vez, com a minha própria história. A história que em algum momento eu talvez tivesse esquecido. Ali, vendo o que aconteceu na minha vida, vendo o que mudou, vendo em que momento eu mudei, me fez mais uma vez refletir sobre essas coisas que eu vou precisar tomar no meu negócio. E a grande reflexão que fica para esse vídeo não é exatamente o que a gente vai fazer para ganhar mais dinheiro, mas por que a gente para de olhar para trás? A gente está acostumado em olhar sempre para frente, não olhar nem para os lados muitas vezes, e quando a gente olha para os lados na maioria das vezes, para se comparar com outras pessoas. E aí, cara, acho que vale a pena a gente pensar um pouco, olhar para trás, olhar para nossa história, olhar por quem a gente começou a fazer as coisas. O Condé, que é um grande amigo meu e parceiro de negócios, ele me disse, cara, agora seus posts estão todos arquivados, a gente tem o Antigo e o Novo Testamento, a gente tem o cânone da sua vida completo. E de fato é isso que tá ali na minha rede social. É o cânone da minha vida, de tudo que aconteceu ao longo dos últimos anos empreendendo. Então, eu acredito piamente que todos nós em algum momento deveríamos parar para olhar para trás, não para olhar para frente, não para planejar as coisas. A vida real, ela não tá nem aí para o nosso planejamento. Essa é a grande realidade. A gente precisa olhar para trás um pouco e lembrar do porquê a gente começou a fazer as coisas. E lembrando desse porquê a gente começou a fazer as coisas, muitas vezes recomeçar com o coração no lugar certo. Essa sempre foi uma das minhas frases, né? Colocar o coração no lugar certo. E eu posso dizer com muita tranquilidade, esse mercado ele é ruim, esse mercado ele é sujo. E se a gente não se compromete a fincar raízes, na verdade, em algum momento nós vamos colocar o nosso coração no lugar errado. E as coisas, elas aparentemente vão começar a dar certo. Mas enquanto tudo aqui fora dá certo, aqui dentro não. Falta algo. E é esse faltar algo que tá lá, no nosso passado, no porquê, no porquê. Isso aqui é muito importante. Enfim, uma reflexão simples, eu pretendo trazer vídeos diários no YouTube. Então, cara, sua curtida, seu comentário, seu feedback sobre isso é muito importante. Eu já tô nessa empreitada, já tem um tempo tentando vir para cá. E eu acho que agora sim vai dar certo. E eu pretendo fazer uma espécie de documentação dessa jornada de não reconstrução, mas de retrocesso. Eu vou retroceder o meu negócio para passos que eu dei lá no início. E, cara, sinceramente, eu não tô muito preocupado com o faturamento. A gente já construiu o que a gente ia construir para a nossa vida. Eu tô preocupado com o impacto que eu realmente vou gerar na vida das pessoas. Uma das coisas que eu sempre disse para mim mesmo e para os meus alunos é que eu tinha muito medo de um dia morrer, chegar diante de Deus e Ele me perguntar o que eu fiz com meus talentos e eu dizer que eu escondi. Então esse retrocesso não é bem um retrocesso. É ver aonde estão os talentos que eu recebi, onde eu estou depositando eles e fazer a coisa acontecer do jeito certo.